Salve, salve, rapaziada da Viana Mug. Aqui quem fala é Flávio Renegado. Sou rapper, cantor e compositor. Estou passando um salve para o projeto Viana Papos. Quero parabenizar a professora Cristina e o professor Henrique pela iniciativa e pelo convite de poder mandar esse salve para vocês. Parada é a seguinte, vocês devem estar pensando aí, o que tem a ver a escola com a minha profissão de CMC? Tem tudo a ver, sabe por quê? Quando eu estava no ensino médio, uma professora de literatura e português fez uma semana de estudos pra gente, onde a gente estudava o rap, tá ligado, mano? E para mim foi uma transformação na minha vida. A gente estudou Racionais MC, e ali eu vi que era possível, sim, ser compositor, ser músico, e aquilo ser a minha profissão. Então vale muito a pena que você faz. Então, depende de você mudar o seu rumo, tá ligado? O rumo da sua história. Acredite em ver, acredite nos seus sonhos, estude muito para que isso seja realidade. Firmeza? Ó, sexta-feira eu tô sabendo que vai ter essa live, esse bate-papo. Eu vou encostar aí pra gente bater uma conversa também. Firmeza? Máximo respeito. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Boa tarde a todos, aos amigos do Viana Mug. Boa tarde a todos os outros pessoas que nos acompanham pela página Altas Vibrações do Facebook. Chegou o grande dia, chegou o dia de falarmos de poesia. É um dia que nós estávamos aguardando. Vamos falar hoje muito sobre poesia e especialmente sobre um tipo específico de poesia, que é a poesia periférica. E para isso nós temos aqui uma convidada super especial, que daqui a pouquinho vai se apresentar. Antes disso, eu queria só ler uma citação poética para nós iniciarmos essa live. Obrigado a todos que já estão nos acompanhando, né? É muito legal que vocês já estejam aí ao vivo conosco. E deixa eu só ler aqui a citação que eu preparei para esse início de conversa, para esse início de bate-papo. É o seguinte. Eu fui ficando triste. O mundo há de ser sempre assim. Negro para aqui, negro para ali. E Deus gosta mais dos brancos do que dos negros. Os brancos têm casas cobertas com telhas. Se Deus não gosta de nós, por que nos fez nascer? Minha mãe dizia que as exigências na vida nos obrigam a não escolher os polos. Quem nasce no Polo Norte, se puder viver melhor no Polo Sul, então deve viajar para os locais onde a vida seja mais amena. Carolina Maria de Jesus. Então, com essa citação maravilhosa dessa grande escritora, eu inicio Viana Papos de hoje, Poesia Periférica. E para isso, para a gente começar, já vou chamar aqui professora Cristina Oliveira. Bem-vinda, professora Cristina. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Muito feliz de poder retornar ao Viana Papos e agora sim, na minha praia, né? Eu amo literatura e se a gente estiver falando então de literatura periférica, aí tem tudo a ver, né? Você já começou com a Carolina de Jesus, eu vou falar o quê de literatura periférica, né? A gente teve essa abertura agora aí com o Flávio Renegado, para quem não conhece também, é um autor de literatura periférica, a gente vai falar também um pouquinho sobre ele. Eu posso dizer que eu sou uma estudiosa desse tipo de literatura, que eu acredito muito nela e que eu posso dizer assim que ela está um pouco à margem de todas as escolas em si. Ela não é muito uma literatura muito apresentada para os alunos. Podemos já começar o nosso papo de verdade? Sim, com certeza. Antes de começar, eu queria que você
falasse um pouquinho da sua pesquisa, né, sobre literatura, como você começou essa pesquisa, de onde veio o desejo de estudar esse tipo de literatura, porque nós da Letras somos apresentados a diferentes tipos de literatura ao longo da nossa vida, né? Eu lembro que quando eu fiz Letras, lá em 2005, eu tive uma professora de poesia brasileira, professora Suzana Busato, que até deixo um grande abraço aí, foi uma grande professora que eu tive lá na Unesp de São José do Rio Preto, onde eu fiz meu curso de letras. A professora Suzana Busato foi minha professora, e ela abordava desde, na disciplina dela, que era poesia brasileira, nós estudamos desde arcadismo até os poetas contemporâneos, né? Então foi um panorama geral mesmo da literatura brasileira, passando por barroco, romantismo, enfim, parnasianismo, até chegar no último ponto que na época nós chamávamos de literatura marginal, né, que eram aqueles autores bem contemporâneos, né, pós Segunda Guerra Mundial, que faziam uma poesia extremamente crítica, né, principalmente período da ditadura. Então a gente tinha o Cacaso, a gente tinha o Chacal, a gente tinha o Paulo Leminski, né? E aí hoje a gente vê essa poesia periférica, né? Aí eu queria perguntar, bom, Cris, primeiro você se apresenta, fala sobre o seu estudo, depois eu queria que você falasse também se há uma diferença entre essa poesia marginal que a gente estudava naquela época e a poesia periférica de hoje. Mas se apresenta primeiro, fala aí do seu estudo, de onde vem esse desejo pela poesia. Eu acho que eu estou um pouquinho mais velha que você, porque eu não tenho nem 2000 quando eu vou falar da minha faculdade. É antes disso. E aí eu posso dizer para você, Henrique, que a minha faculdade, na verdade, ela terminou no que a gente chama de contemporâneo, mas muito mais pós-modernismo. Me foi apresentado essa literatura, mas ela era muito mais marginal mesmo. E eu já vou falar o que significa esse tema. Mas não foi tão aprofundado. Eu não acreditava, por exemplo, que no meu bairro, ou que em locais parecidos com onde a gente mora, que teriam escritores que pudessem alcançar um patamar, por exemplo, de Machado de Assis, de qualquer outro escritor que a gente pense. Eu sempre pensei nos canônicos, né, aqueles que nos são apresentados, né, então se a gente falar José Saramago, você sabe quem é. Se eu falo Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, e aí vão apresentando. E quando eu comecei a fazer a pós-graduação na PUC, me foi apresentado este tipo de literatura, a literatura periférica, porque eu tive uma professora que ela falou muito bem sobre isso. Ela disse assim, ó, é engraçado, porque a periferia, ela lê, mas ela não consome o que ela mesma produz. E aí eu fiquei pensando, que história é essa? Como assim a periferia produz literatura? Né, porque eu ainda acreditava que as letras de música, o rap como um todo, que eles eram muito mais ligados a uma parte de canção do que propriamente literária. Eu tinha também o preconceito, né, com relação a esse tipo de texto. Eu acreditava que esse texto ele era muito mais um desabafo do que propriamente uma literatura. Com o estudo, né, e se aprofundando mais e conhecendo mais, aí a gente vai cair em quem, né? Eu acho que todo mundo tem essa referência quando fala de literatura periférica, Racionais MC. Quando a gente pega as letras e começa a pensar assim, mas espera aí, gente, ele está contando uma história, e é uma história tão, tão pessoal e ao mesmo tempo tão próxima da gente, que aí eu comecei a falar, não, mas de onde que veio? De onde que surgiu tudo isso, né? Porque a literatura marginal que foi me apresentada na faculdade, ela beirava o que a gente chama de 1970. E por que era chamada de marginal? Porque ela estava à margem das editoras da época. Então, assim, a gente tinha, né, teve escritores como Chacal, como o próprio Leminski, que eles queriam ser classificados dentro dos rótulos que existiam da literatura. Como assim rótulos? Então a gente diz assim, ó, esse escritor, ele é barroco, esse escritor, ele é romântico, porque ele tem certas características específicas. É como se a gente falasse, vai pertencer a uma escola e tem essas regras.
Esse grupo de escritores que vai surgir principalmente no Rio de Janeiro, classe média, que fique claro isso, tá? Eles eram da classe média. Eles resolveram publicar os próprios livros, uma vez que a editora queria classificar o que eles faziam. Eles diziam muito mais que eles queriam falar sobre algo, dizer sobre algo, e não ser classificado por aquilo que escreviam. Então, poucos vão entender essa piada, né? Eles também eram chamados de escritores de mimeógrafos, né? Porque o mimeógrafo era um recurso que a gente tinha para reproduzir, assim, vários textos. Então, eles faziam esses textos e não eram considerados grandes, por exemplo, né? Então, as editoras, por isso que era uma literatura marginal, era a margem das editoras dessa época. Eles produziam os seus próprios livros. Uma vez que eles também eram de uma classe média, eles tinham condições para fazer isso. Então, essa foi a literatura que me foi apresentada. Posso dizer que eu gosto muito dela, né? Chacal, Ana Cristina e César, são poemas fantásticos. Mas quando chega 1990, a gente pode dizer mais claro isso, aí a gente começa a falar da tal literatura periférica. E aí já vai mudar um pouco o nome, né? Por quê? Porque aí a gente vai falar que o polo sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo. E agora, a gente está falando de uma literatura que é produzida na periferia. Então, agora, ao invés do centro produzir e dar para a gente, agora é o contrário. Agora isso está sendo, a periferia está produzindo. Então, além de ler agora, eu também sou produtor dessa literatura. Muitos vão dizer, a princípio, que a primeira obra literária, ela nem foi feita em 1990, ela vai ser feita em 1960, que é a Carolina mesmo de Jesus. A Carolina, ela não é uma escritora paulista, ela é mineira, né? Ela nasceu em Minas, os seus pais são analfabetos, ela estudou até o 2º ano, né? Que a gente vai dizer hoje em dia do ensino fundamental 1. E quando a gente fala da Carolina Maria de Jesus, assim, eu fico muito emocionada, porque ela é uma escritora negra, e é uma das nossas primeiras escritoras. E você vai dizer assim, mas espera aí, Cris, você acabou de falar que os pais eram analfabetos, e que ela estudou só até o 2º ano, mas assim que ela aprendeu a ler, ela ficou apaixonada, apaixonadíssima por toda e qualquer história. Só que na casa dela, que era uma casa rural, não tinham livros. Então ela ia para os vizinhos e o primeiro livro que ela leu foi A Escrava Isaura. Olha que coisa engraçada, né? Porque a Carolina vai ler a história de uma escrava, mas uma escrava que era branca. E ela vai se apaixonando por isso. Acontecem uns problemas, né, lá em Minas. A mãe, ela é acusada de assaltar um lugar, que na verdade era por comida, gente, né, e na verdade também não foi um assalto. E ela ficou muito revoltada e resolveu vir para São Paulo. Quando ela vem para São Paulo, ela acaba trabalhando de doméstica, na casa de um doutor. E na casa desse doutor tinha uma biblioteca. E aí a Carolina começou a ler cada vez mais, e todo e qualquer tipo de leitura. Ela gostava de viajar, de ir para tudo quanto é lugar. Só que aí ela acaba ficando grávida. E ao ficar grávida, ela é mandada embora, né? Porque assim, não pode, a gravidez nesse sentido era uma doença. E ela, ao ser mandada embora, então ela se encontra aos 33 anos, em São Paulo. A mãe já havia falecido, ela está grávida, e ela vai morar numa favela. A favela do Canindé, né, que existe ainda aqui em São Paulo. E quando ela chega nessa favela, ela se depara com o quê? Ela precisa ter algum recurso, algo para comer, para fazer qualquer tipo disso. E aí ela começa a ser catadora de papel. Então, pensa bem, ó, a gente tem a Carolina, que é uma mulher negra, grávida, sozinha, favelada. E o que ela faz nas horas vagas? Que são pouquíssimas essas horas vagas dela. Ela decide que todos os cadernos que ela pega, ela começa a pensar assim, ó, eu vou começar a escrever como é a vida na favela. De que jeito que é essa vida, de que forma que é essa vida. Só que assim, não é só um diário, que é o primeiro livro que a gente vai ter, que eu posso considerar como literatura periférica, e muitos estudiosos consideram que é o quarto de despejo, né, o diário de uma favelada. Mas nesse diário, a gente percebe assim, as marcas da Carolina, não só como uma voz de alguém que vai relatar o cotidiano da favela,
mas ela também é uma voz de acalanto, de esperança, e ao mesmo tempo é uma voz libertária, né? Ela quer soltar a voz, colocar para todo e qualquer lugar, para que todo mundo pudesse ouvir. Mas a gente não pode esquecer que a Carolina é uma favelada, ela não tem condições. Então ela vai pegando esses cadernos, Henrique, e olha que absurdo, são os cadernos que são jogados fora. Esse que a gente fala assim, acabou o ano, a gente vai jogar o caderno fora, ela achava para catar, né? E aí ela ia escrevendo nesses cadernos. Até que um dia, eu vou pegar até o nome direitinho, para eu não errar aqui o nome da pessoa que encontra, é um jornalista. Ele vai até a favela onde ela mora, chama Audálio Dantas. Né? Ele vai até a favela e ele estava justamente fazendo uma matéria que ele queria mostrar como era a favela. E ele se depara com a Carolina, e a Carolina diz assim, ó, eu tenho algumas recordações, eu escrevo o meu cotidiano, eu escrevo sobre política, eu escrevo sobre a vida, sobre um monte de coisa. Quando o Audálio se depara com isso, com essa riqueza que ele tinha, de como era a vida real, e como ela estava sendo tratada em forma de poesia, de poema, porque a gente vai entender que quando ela escreve, ela passa emoções. O Audálio fala, não preciso mais nem fazer essa pesquisa, eu não preciso mais entrevistar ninguém. Então, ele foi o primeiro passo para ela produzir o seu livro. E aí, quando ela produz o seu livro, esse O Quarto de Despejo, em 4 dias, vendeu 60 mil cópias. Você tem noção o que são 60 mil cópias? A gente está falando de um ano de 1960. E assim, quando passou um ano, vendeu 100 mil cópias. Hoje, eu posso dizer assim, a Carolina, O Quarto de Despejo, para a gente ver como essa literatura periférica, ela ganhou voz, ele foi solicitado como uma das obras do vestibulares da Unicamp, que é o boom nosso, né? Então, assim, ela já é solicitada. Ele foi traduzido em 16 idiomas e foi produzido em 40 países. E aí você vai falar assim, mas o quê? Qual é a curiosidade, na verdade? Não é uma curiosidade, é porque quando a gente fala da literatura periférica, meu Deus, vou morrer agora. Olha quem está nessa live. Meu Deus do céu! Tá Salve, Flávio Renegado, tô te ouvindo muito bem. Eu ia acabar, olha, eu ia falar exatamente sobre isso. A gente estava falando da Carolina Maria de Jesus, e eu estava falando assim, eu ia falar agora assim, Mineira também. Por que as pessoas querem tanto ver e ler O Quarto de Despejo, né? E aí eu ia falar exatamente disso, porque ela sempre foi, porque a favela, ela não fala quem está na favela, e o Flávio, depois eu vou ler um negócio aqui dele que vocês vão achar o máximo. Eles não falam de preto e de preta e de gay, eles falam de gente. E aí é que é diferente de toda e qualquer literatura que existe. A característica está no nome da pessoa, não está no ser preto ou não ser preto, em ser branco, pobre. E aí eu acho que a literatura periférica, por isso que eu falo que ela ganha voz, porque aí ela enxerga a pessoa antes de mais nada. Então, quando a gente pede para os alunos, por exemplo, vamos descrever como é que são essas pessoas, essas vozes que estão, eles começam por nomes, né? Eles começam por caráter. E todas as outras literaturas, que me perdoem, né, porque eu sou fã dessa, começam por descrições de, vamos começar com a Branca de Neve? Vamos começar com a escrava Isaura, que é linda, é branca, né? E aí você pega gente que fala como a gente, jeito. A europeização, né, da literatura, né, como o índio do José de Alencar, né, é o índio brasileiro, porém europeu, né, com traços europeus, né, e aí você tem a Carolina Maria de Jesus mostrando a vida como ela é e o povo como ele é, né, as pessoas como são. Nós começamos a nossa live hoje apresentando um vídeo do Flávio Renegado. Flávio é MC, rapper, escritor, compositor e intérprete. E nós pedimos, como o tema era literatura periférica, pedimos para vários autores, né? E o Flávio
muito gentilmente nos mandou o vídeo e quis também estar presente aqui conosco nesse momento para dar um alô aí para os nossos alunos. Agora eu vou pedir licença, Flávio, a live é sua, fique à vontade aí, os alunos são seus. Flávio, deixa eu só dar uma coisinha, assim, só antes do Flávio começar a falar, que eu preciso dizer como é que eu cheguei no Flávio, antes de mais nada. Né, que não, Flávio Renegado, depois ele vai contar a história, assim, porque Flávio mora na favela, gente, é favelado, você entendeu? Olha, assim, eu quero, ele recebeu prêmios, depois a gente vai falar sobre ele nem vai mais estar aqui, que tem que dar um oi pra gente, mas assim, dizer que a gente mandou e-mail para tudo quanto é lugar, e aí eu coloco que pessoas como o Flávio me inspiram a ser pessoas melhores, porque a gente acredita que, assim, que a sociedade não dá mais, né? Aí eu escuto as letras do Criolo e digo, ainda tem. O povo está perdido, ainda vai dar tempo. E aí o Flávio mandou uma mensagem, na hora eu falei, Henrique, eu não sei se foi ele, se foi uma máquina que respondeu automático, mas parece que vai rolar alguma coisa. Ele me mandou até um e-mail, mas eu vou mandar por descargo. Quando me responderam o e-mail, eu não conseguia nem falar com o Henrique, eu só chorava e falava, olha, gente... Porque a gente descobre que, assim, além dele falar da favela como ninguém, e falar da gente como ninguém, ele ainda existe, não é um ET. Né? Então, agora, Flávio, ó, pode aí pegar nossos alunos, nossa aula, tudo... A gente está aí para te ouvir, tá? Mais ainda. Admiração, viu? Gratidão. Primeiro, o máximo respeito aí à professora Cristina, ao professor Henrique, vocês me sensibilizaram, tá ligado? Porque eu acredito na educação como ferramenta de transformação de pessoas. Eu acho que a educação é o caminho que a gente tem para realmente transformar pessoas e transformar vidas. Estava conversando com a minha equipe, falei, vou dar uma passada na live ali, rapidinho para dar um oi, porque essa pauta é minha, tá ligado? Também. Essa luta é minha também. Quero dizer que realmente somos pessoas do lado de cá, por isso que você... eu que respondi quando você me mandou um inbox lá no Instagram. O Netão, salve Netão. Caraca, que legal esse bagulho aqui, aparecem as pessoas assim, né? Você vê que coisa, tecnologia aqui. Esse bagulho, eu quero fazer live nesse negócio aí agora, mano. Depois eu te passo, Flávio. Depois eu te mando aí o como é isso. É um programa gratuito, né? É grátis na internet. Não, eu vi que você estava com um fundo aqui, tinha Carolina no seu fundo. Eu gostei dessas coisas, eu quero aprender essas coisas, eu ainda não aprendi. Olha lá, a Carolina no fundo. Carolina aqui. Muito legal. Cara, de falar isso, que aqui nós somos pessoas trabalhando, tá ligado? E sem vaidade, despir da vaidade é nos colocar num lugar de construtores também, desse lugar, dessa construção. Quando a Cris fala essa coisa a perspectiva que a gente constrói a nossa poesia, né, a nossa didática, ela passa por pessoas, né? Passa por esse lugar. Eu estou aqui fazendo um texto aqui denso, aqui tem uns dias já que eu estou fazendo ele, e hoje eu dei um aditivo nesse texto falando muito disso, sabe, Cris? De que somos pessoas, né? Por mais que a minha mãe escolheu Flávio como nome, eu trago as marcas da escravidão em mim, porque o meu nome tem di, da e do, que são nomes, são preposições que foram nos colocadas para poder identificar quem é o nosso dono e para poder lembrar que a gente nós ainda, por mais que a gente lute pela liberdade, o racismo estrutural está aqui para nos lembrar que nós não somos livres de fato, tá ligado? E que ainda existe esse pensamento, essa preposição, esse pré-julgamento para te lembrar que você não é 100% livre. E a gente está aqui para lutar por essa liberdade, tá ligado? E vou continuar lutando por ela, para que as nossas futuras gerações entendam que eles por si só são eles, tá ligado? Que o seu primeiro nome
e o nome da sua família não precisa vir agregado de dar e dor, porque somos livres de verdade. Ainda vai chegar esse lugar, nós vamos conquistar esse lugar ainda. Cara, quero agradecer vocês por acreditarem, por continuarem lutando por pessoas pretas e pobres terem a oportunidade de encontrar liberdade. Que essa liberdade ela seja para todas e todos, de fato, tá ligado? Que a gente continue aqui lutando para poder alcançar essa liberdade. Quero convidar os alunos, quem puder anotar aí no canto aí do seu lembrete aí, quero convidar todo mundo para assistir Negão Negra, que é esse videoclipe que eu tive a oportunidade de lançar junto com a Elza Soares, essa diva, essa deusa da música brasileira, que é um grito antirracista, para a gente lembrar que todo dia é dia de luta, que todo dia temos que lutar pelo nosso futuro, tá ligado? E é com luta que a gente vai mudar essa realidade. Então eu convido você, quando acabar a live, entra lá no YouTube, veja Negão Negra, entenda o que é esse grito antirracista que nós estamos emanando. Se você puder, depois vamos conectar nas minhas redes sociais, pode me chamar lá no Instagram, manda um inbox, me segue lá no Instagram também. Vamos nos aproximar, continuar nos conectando, tá ligado? Porque é na oralidade que a gente vai achar a nossa cura para todos os nossos problemas, para poder contrapor todos os nossos algozes, tá ligado? É na oralidade. A oralidade é onde o povo africano procura, acha e encontra a cura. Quero aproveitar rapidamente, vou te passar, tá, Henrique, a fala. Quero aproveitar também para falar que a partir da próxima quarta-feira nós vamos iniciar um projeto no meu perfil do Instagram. Vamos gerar uma série de lives trazendo educadores convencionais e educadores não convencionais para a gente discutir educação e novos formatos e formas de educação, tá ligado? Entender, porque eu tenho no meu coração que a educação é, sim, a chave para transformar vidas, porque a partir do acesso nós vamos transformar vidas e possibilidades de vida. Então fica aqui um convite para todas e todos e vamos junto construir um novo ser humano para uma nova nação que a gente vai construir a partir de agora. Firmeza? Flávio, só me fala, por favor, o seu canal do YouTube, que eu vou colocar na tela aqui para todo mundo acompanhar. Todas as minhas redes, todas elas é @Flávio Renegado. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, tudo é @Flávio Renegado. Convido todo mundo aí para a gente se conectar, estar mais junto nessa luta mesmo, porque a luta é nossa. Então tá aí na tela para vocês, @Flávio Renegado. Flávio, assim, a gente não tem nem palavras para explicar a alegria que a gente está de te ver aqui, de ter você falando aqui conosco. Como foi colocado nos comentários aqui, você acabou de nos dar uma aula de representatividade, de literatura, de modo de expressão, e eu acho que, assim, extremamente importante nós darmos vozes a quem precisa ter essa voz. Então, a voz da periferia tem que ser ouvida e precisa ter esse reconhecimento de todos, né? E nós, como professores, no meu pequeno trabalho como educador, a gente acha sempre que a gente faz tão pouco, né? Mas a gente sempre tenta trazer essa valorização, né? Lá na nossa comunidade, a gente tem também o Flávio Boca, que é o poeta que mora na nossa comunidade, onde fica a nossa escola. E para a gente é uma alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigado. Cris, por favor, quer falar alguma coisa? Cris está emocionada. Uma parada, rapidinho. Eu estou aqui chorando. Eu estou chorando falar, porque... Ai, deixa eu só falar antes do Flávio, que eu sei que ele vai embora. Eu estou chorando aqui porque eu vou ler uma parte do que o Flávio falou, né? Porque, assim, a gente está numa rede discutindo, falando sobre literatura periférica, e aí, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a primeira estrofe, acho que eu posso dizer, né, do poema, da linda obra que ele canta com a Elza, que tá assim, ó: nunca foi fácil e nunca será para o povo preto do preconceito se libertar. E a gente está num período que a gente está se libertando, sim. E a nossa voz está chegando, sim.
Então, assim, mais do que dar voz, eu acho que eu vou voltar a repetir o que eu já disse para você, Henrique. Agora a gente tem ouvidos para isso. E vamos aproveitar enquanto tiver. E a gente descobre que tem pessoas em tudo e qualquer lugar. Assim, aê, é isso mesmo, ó. É Xangô, é todo mundo junto, tá? Obrigado, Flávio. Ó, não sei nem o quanto, assim, é uma coisa que, de repente, pode parecer pouquinho, mas você não tem ideia da dimensão que isso está tomando para a gente. Fico muito feliz de saber que você agora vai abrir o seu canal para a gente discutir educação, porque Paulo Freire já diz, a educação é libertária, só ela vai tirar a gente desse lugar comum, tá? Brigadão de você estar aqui na nossa live. Eu amo Paulo Freire, acho que ele nos ensinou e nos ensina muito até hoje, tá ligado? Acho que se a educação no Brasil fosse toda baseada em Paulo Freire, acho que a gente seria uma nação muito melhor, inclusive. Sobre, vocês falaram aí sobre Carolina, e eu fui conhecer Carolina muito velho já, tá ligado? Eu não tive essa oportunidade de conhecer Carolina antes. E aí eu queria contar uma história para vocês, para ir me despedindo, e agradecer e parabenizar vocês por serem educadores tão comprometidos, tá ligado? Porque eu lembro, eu tive duas passagens com a literatura na minha formação ali no ensino médio, que foram muito marcantes. Eu lembro assim que eu entrei na quinta série, não sei se fala quinta série mais, eu me perco com essas coisas, né, que vai mudando tão rápido. Eu vou falar como eu vivi, tá? Fique à vontade. Se eu estiver cometendo alguma gafe aqui, vocês me perdoem. Mas aí, quando eu entrei na quinta série, e a gente foi ter aula de literatura, nós fomos ter aula de literatura, aí a professora falou assim, vocês conhecem a literatura? Naquela altura da minha vida eu já era rapper, eu já compunha, né? Eu falei, conheço. E ela falou, então me fala aí. Eu falei, Racionais MC. Ela virou para mim e falou, isso não é literatura. Eu peguei e falei assim, lógico que é literatura. E ela, não, eu não sei o quê, e a gente entrou num debate. E aquela professora me mandou para supervisão, porque ela falou que eu fui subordinado dentro da sala de aula. E aí eu mudei de escola, um tempo depois, porque eu comecei a trabalhar, né? E aí eu não conseguia estudar de dia, comecei a estudar à noite, por causa do meu horário, do meu período de trabalho. E eu tive uma outra professora que... até me emociono, cara, porque é forte para mim, porque essa outra professora, ela foi fazer uma semana de literatura para a gente e ela trouxe Racionais para a gente estudar, tá ligado? E aquilo para mim foi forte, porque me mostrou que eu não estava viajando, tá ligado? E vocês, educadores, que têm compromisso, tá ligado? Eu fico muito feliz de conhecer pares e pessoas assim, porque isso mostra que a gente pode se reconhecer nessa luta, tá ligado? A gente não precisa achar que temos que estudar uma literatura que não nos alcança, que não nos fala, que não nos comunica. Os nossos comunicadores, os nossos atores, eles são pessoas que estão aqui, do nosso lado. E a gente tem que ter sensibilidade em entender isso. Então, desculpa a emoção aqui, mas obrigado também por vocês terem essa sensibilidade, se abrirem e mostrarem para essa juventude que somos pares, tá ligado? E a gente pode estar junto nessa luta, assim. Então, muito obrigado por acreditarem, obrigado por lutarem. Ai, desculpa aí mais uma vez aí a emoção e axé, continuem na luta, tá bom? Axé. Axé. Lá vem emoção daí, emoção daqui, emoção de lá da Cris. Tá todo mundo emocionado aqui. Porque, não, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, você não pode desprezar a voz, por exemplo, do Racionais como literatura. É literatura e é da mais alta qualidade. É aquilo que o grupo, aquele determinado grupo tem a dizer e tem que ser ouvido. Né? Isso é literatura, sim. A literatura não é algo para ficar na estante. A literatura não é algo que existe só no século XVIII, XIX, mas a literatura ela é construída todo dia, né? A literatura é a forma como nós entendemos o mundo e esse é o nosso fazer literário.
E com certeza, Flávio, você é estudado hoje, né? Você é estudado hoje por nós e você é ensinado hoje também nas nossas aulas, o seu texto, e todo mundo, acabando a live, o vídeo lá no YouTube, é no YouTube, né, Flávio? O seu vídeo com a Elza? Tá no YouTube, tá no canal da Elza, Negão Negra, é só bater lá na busca, já vem Negão Negra. E eu quero ouvir, eu quero a devolutiva de vocês aí também, tá ligado? O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da música. Me conecta lá na rede, tá ligado? Isso que a Cris traz. Eu não posso nem falar. É o que... Cara, porque eu acho que a arte ela não serve para nos distanciar, mas sim para nos aproximar, tá ligado? Aproximar. Então eu sou um artista que eu quero estar perto das pessoas que gostam da minha arte, cada vez mais. Então, perfeito. Estou aqui para a gente se conectar, tá ligado? Vou ficar muito feliz em receber vocês lá e a gente bater esse papo. Que é isso que a Cris falou, ela chegou lá e me mandou um inbox e eu tava lá, eu que respondo, eu que vejo, então estamos lá para nos conectar, tá certo? Muito obrigado, Flávio. Pra gente não tem o que pague a sua participação aqui na nossa live. Foi muito especial e o pessoal tá nos comentários adorando. Ó, a Tati, que nossa professora lá da escola, tá dizendo, essa live foi feita para judiar, né? Chorando horrores. Obrigada, Cris, Henrique e Flávio. Representatividade importa. O Juliano Menegon também está colocando aqui. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. E Flávio, você pode vir sempre, porque aqui você nunca será renegado. Obrigado. Tá? Nós estamos aqui de braços abertos. Sempre vai ter voz. Essa escola é uma coisa que eu aprendi. Eu também estou nessa escola esse ano, viu, Flávio? E eu descobri, assim, com essa escola, que todo mundo tem voz. Olha que lindo. Depois a gente vai te mandar todos esses comentários. Tá aí uma live muito necessária. Parabéns a todos. Sua irmã, Cris, a Nanete, é professora também de literatura. Cara! Que epifania foi essa? Obrigado por sermos tão bem representados como educadores. E obrigado a Flávio Renegado por mostrar a nossa importância. Valeu, cara, muito obrigado mesmo. São tudo, tá ligado? Os educadores, acho que vocês é que formam pessoas, tá ligado? Eu acredito em pessoas que formam pessoas. Acho que todas essas estruturas que a gente conhece, elas estão falindo e rompendo porque elas não se preocupam com pessoas, tá ligado? E a gente tem que se preocupar com pessoas. Sempre. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado, Flávio. E bem-vindo sempre que quiser, estamos sempre às ordens. Tá, tchau, tchau. Aí, pessoal, geral, beijo no coração, fé em Deus aí. É nóis. Axé. Obrigado. Axé para nós todos. Agora me conta como é que eu saio, axé. Peraí. Não, agora não sai. Prende ele, Henrique, prende. Eu vou prender. E agora? Bom, Cris. E agora a gente chora, a gente ri. O que a gente faz mais? A gente chora? É isso? Agora a gente muda o tema da live e começa a pensar assim, né, Henrique? Vamos só o parênteses da live, vai. A gente pode fazer isso, depois a gente muda. Claro. Gente, você, assim, para todos, porque eu sei que quem está assistindo agora, gente, a grande maioria é educador. Vocês têm noção da importância que tem na vida de uma pessoa? Vocês escutaram o relato do Flávio Renegado, né, de como a educação foi transformadora, e assim, numa aula que o Henrique sabe, quem está aqui está sabendo sobre isso, né? A gente, toda vez que elabora alguma coisa para fornecer para os alunos, a gente acredita mesmo que vai ser a diferença, né? Tem dias, e essa pandemia tem acabado com a gente. Justamente porque a gente não tem esse contato direto. A gente não sabe se está atingindo, ou se não está atingindo, ou se quantas mãos a gente deixou de segurar nessa pandemia. E escutar um cara como esse, que tem prêmios, é consagrado. Gente, é assim, a última música dele é com Elza Soares. Assim, para quem não sabe quem é Elza Soares, tá na live errada já de representatividade. Né? Para a gente pensar... Por favor, agora dá um pause e vai assistir o vídeo da Elza. E assim, e de uma humildade para falar da nossa profissão enquanto educador. Olha, é o que a minha irmã mesmo acabou de falar, assim, é uma valorização que
sem tamanho, Henrique, sem tamanho. Vamos nos recuperar. Henrique, eu acho que agora era a hora de você soltar o outro vídeo, enquanto a gente toma água, e aí a gente fala dessa segunda pessoa que tá aí. O que você acha? Eu vou soltar o segundo vídeo agora. Atenção, vou tirar a gente. Só um minutinho que eu vou tirar a gente aqui da live. A gente vai se recompor, entendeu? E, ó. A gente vai se recompor e daqui a pouquinho a gente volta. Salve, salve, povo lindo, povo inteligente. Aqui quem fala é o poeta Sérgio Vaz. Estou aqui para mandar o meu recado para os estudantes da rede pública de São Paulo e de todo o Brasil. Dizer para vocês que eu estou com a maior saudade da gente se encontrar e fazer poesia novamente. Mas no momento estamos enfrentando essa pandemia aí, que está sendo difícil para todos e todas. Mas é mais um desafio que a gente vai enfrentar junto e vai conseguir dar a volta por cima. Nesse momento é legal ficar em casa, se cuidar, estudar, porque a gente vai precisar de vocês para quando essas portas se abrirem e a gente puder voltar para a rua. Vocês são muito importantes para nós nesse momento, para o nosso futuro. A escola ainda é a nossa única saída para sair assim. Por isso eu quero dizer que eu confio em vocês, conto com vocês, não desistam a mudança, certo? Os professores, as professoras estão aí para dar uma força. Não desanimem. Procure ler um bom livro, assistir um bom filme, procure trocar ideia com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Cuidem deles, cuidem delas, que a gente vai sair junto e vai sair mais forte. Não desista da escola, não desista de estudar, porque tem uma coisa que eu falo e repito sempre: vida louca é quem estuda. Estou junto com vocês, vamos ser teimosos e vamos vencer mais essa, porque nós somos da periferia e sabemos que nada pode nos impedir a nossa vitória. Tamo junto. E aí, já fui lá, já corri, já bebi uma água e vamos falar desse que eu acho que é o maior representante que a gente tem no estado de São Paulo, né, que é o poeta Sérgio Vaz, né, ele é o fundador da Cooperifa, para quem não conhece, né, a Cooperifa é um local de cultura, né, que eu posso dizer que está dentro da periferia, e o Sérgio Vaz, ele é essa voz, né? Ele é esse poeta periférico aqui de São Paulo, que está vivo, viu, gente? Também tem, vocês vão entrar e encontrar em todo e qualquer, desde Facebook, YouTube, tudo falando sobre o Sérgio Vaz, porque ele é um dos grandes representantes que a gente tem. E a história do Sérgio Vaz também tem a ver e vai passar pela história do Racionais. Eu acho importante a gente sempre comentar isso, né? O Sérgio Vaz, quando ele estava servindo o Exército, isso em 1983, ó, bolinhas aí, hein, gente? Ele colocou uma música para escutar, que é Para Não Dizer Que Eu Não Falei de Flores, do Geraldo Vandré. E aí, quando ele coloca essa música, o sargento fala assim: tira logo essa música, isso é música de comunista, isso é música de pessoas que querem entrar na cabeça de outras pessoas, onde já se viu. E aí ele fica parado, desesperado, e fala assim: mas espera aí, uma música, uma letra, é capaz de fazer isso? É capaz de entrar na cabeça de outra pessoa? Como assim? E aí, a partir daquele momento, ele começa a ler Pablo Neruda. Olha que loucura, né? Ele começa a ler, e aí ele fala assim: eu acho que eu sou capaz também de escrever alguns poemas sobre isso. De repente, ele começa a ouvir os Racionais. E aí ele ouve o quê? Fim de Semana no Parque. Quando ele ouve Fim de Semana no Parque, ele falou assim: peraí, isso aí é literatura.
Isso aí é tão bom quanto Pablo Neruda. E aí, quando perguntaram para ele assim, e sobre Geraldo Vandré? Tá do mesmo jeito, isso é maravilhoso. E aí ele começa a escrever. E ele também vai dizer a mesma coisa, quando perguntam assim para ele, mas Sérgio Vaz, por que você acha que a literatura periférica, ela encanta as pessoas? Qual é o discurso dele, Henrique? Ele vai dizer porque fala de gente, porque fala de pessoa, porque fala de ser humano. Estávamos comentando agora exatamente com o Renegado, né? Porque fala de ser humano. E aí ele vai começar a colocar nas suas obras tudo sobre isso. E é legal a gente pensar assim, não é porque veio da periferia que ele vai sempre falar, ele tem que falar de gente triste, de gente sofrida, de gente... Não, ele fala de gente. Ele fala de gente que é feliz, de gente que é triste, porque assim, a gente não pode pensar que na favela, toda vez que a gente falar dela, necessariamente eu tenho que falar de tristeza. Né? Então, assim, à medida com que ele vai falando, os seus poemas, a gente percebe uma palavra que vai ficar muito clara hoje, além da representatividade, uma militância. Eu estou aqui, de novo, para falar sobre isso, sobre essa militância, de dizer assim, olha, eu vou falar sobre como nós vivemos, de como a gente produz cultura. Porque durante muito tempo pensou-se que na favela, na periferia, ou qualquer lugar que não esteja próximo ao centro, não tinha produção de cultura. E aí o que ele faz? Ele decide que toda quarta-feira, isso ainda acontece, viu, gente? Normalmente é toda quarta-feira, no bar do Zé Batidão. Olha o nome do bar, Bar Zé Batidão. E por que foi escolhido quarta-feira? Ele falou assim, que quarta-feira era um dia normalmente de jogo, né? A TV maior passa jogo e aí todo mundo para. E aí, na quarta-feira, no período do horário do jogo, normalmente as pessoas não bebem tanto, elas bebem depois. Então era um período que as pessoas não estão tão bêbadas. E aí ele resolveu pegar um microfone, olha isso, né? Ele resolveu pegar um microfone e dizer assim, ó, eu vou falar um pouco sobre poemas. Quando ele falou que ia dizer poemas, num bar, na periferia, na Zona Sul, todo mundo falou assim, gente, o cara tá louco, tira ele e volta a colocar no futebol. Mas quando ele disse o poema, e aí as pessoas falaram assim, peraí, mas o que ele tá dizendo, o que ele tá falando, é uma forma diferente de dizer do lugar de onde eu vivo. Ele está falando sobre entrar em metrô, em pegar ônibus, em lama, em chuva, em enchente. E aí o cotidiano de todo mundo, né? É o cotidiano, é o dia a dia. Isso, e aí abriu o microfone. E aí todo mundo que queria falar sua poesia começou a falar. Aí é aquela história que a gente vai voltar para o Flávio Renegado, que ele disse agora. Todo mundo tem a literatura em si. A gente vem dotado disso. É porque tantos impasses que colocam para a gente que a gente diz, eu não sei escrever. E aí as pessoas começaram a ir. Eu vou ler um trechinho só da dele, para a gente voltar a fazer discussão, e eu sei que tem perguntas aí. Chama Simplicidade. Né? Chama Simplicidade. Eu vou ler um trecho que aí ele fala bem no finalzinho. Isso sobre qualquer pessoa. Você brilha tão intenso que o universo cabe todo numa casca de nós. E aí, de tão grande a simplicidade, nasce em teu coração um planeta melhor. Eu, tu, eles, nós e a vós. Sérgio Vaz, né, gente? É outra forma de falar sobre bons. Que coisa linda, né? E assim, eu acho lindo quando você faz poesia sobre coisas corriqueiras, porque a poesia, ela é um olhar diferenciado para aquela coisa que você vê todo dia. Sabe aquela, sei lá, aquela caneca que está lá no seu armário que você vê todo dia? Aquilo é o cotidiano. Quando você olha ela por um ângulo diferente, aquilo se torna poesia, né? E a poesia, ela está no dia a dia. A poesia, ela está na rua que passa. Eu amo também, por exemplo, Chico. Chico Buarque faz aquela canção que ele faz aquela construção
que eu acho uma das letras mais fantásticas do Chico, né? Que ele vai falando sobre o dia a dia do cara, né? Que amou sua mulher como se fosse a última, bebeu beijou como se fosse máquina. Exatamente. E era realmente o último dia dele, né? Que no final ele morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Quer dizer, que isso tem coisa mais cotidiana numa cidade grande do que isso? Alguém que é atropelado todo dia, e você tem um outro olhar sobre isso e fala, vamos pensar um pouco sobre isso, vamos pensar que quanta gente que morre no anonimato aí, e a gente não dá valor para essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma vida, essa pessoa não é só mais um numa construção, né? E eu acho lindo essa poesia. É demais. A forma com que eles vão falando, a forma com que eles vão escrevendo, né? Eu acho que é isso que faz a poesia periférica também ser consumida pelo que a gente vai chamar de uma classe mais culta. Eu digo culta no sentido de ter acesso à faculdade, de ter acesso a uma continuação depois. É nesse sentido, coisa que de ter um acesso acadêmico. Deveriam ter, né? Que é uma coisa que todos deveriam ter, né? Que todo mundo deveria ter. Então, a gente começa a perceber exatamente isso dessa literatura periférica, né? Que ela vai ganhar essa voz justamente por causa disso. Porque, assim, além dela falar dos que estão esquecidos, ela também é feita por pessoas esquecidas. Porque, assim, Henrique, em que momento a gente ia dizer que uma negra com 33 anos, grávida, favelada, se tornaria a primeira escritora brasileira negra, mulher? Em que lugar isso ia acontecer? Né? Então, se a gente pensar do Sérgio Vaz, que serviu, que está lá no exército, em que condição você diria alguém que luta por isso ia lutar, a partir de agora, pela voz de quem está esquecido? Eu vou te dizer uma coisa, Cris. Eu vou contar uma coisa pessoal, que até o Paulo ficou impressionado quando eu falei, né? Eu tenho um amigo no interior, eu acho que ele não está vendo essa live, mas depois eu vou mandar para ele. Eu tenho um amigo no interior que ele é poeta. E ele começou a escrever poesia na adolescência, quando nós éramos amigos desde os 14, 15 anos. Eu sou amigo dele desde essa época, né? Hoje estamos os dois quase beirando, né? Não deixa quieto. Enfim. E ele começou a escrever poesia, e eu depois comecei o curso de letras, ele me trazia muita poesia para eu dar uma olhada, para ver o que eu achava, né? E até hoje ele me manda poesia, às vezes ele me manda para ver o que eu acho, como se eu soubesse alguma coisa, enfim, né? Ele tem muito mais a praxis do que eu, né? Essa prática é muito mais dele do que minha. E ele já se inscreveu em concursos e tal. E qual que é a profissão dele? Ele é professor? Não. Ele é advogado? Sua irmã é advogado? Não. Ele é pedreiro. E trabalha, e assim, um excelente profissional no que faz, e aí ele sai dali e também escreve poesia muito bem, assim, é um grande poeta também, que não publicou ainda, mas tá perdendo tempo, que eu vou mandar esse vídeo para ele. Falar, você tem que publicar isso aí, viu? Que ele escreve coisa muito legal, já ganhou concurso de poesia. A poesia dele cresceu muito, de diversos adolescentes que a gente faz, para uma poesia bem reflexiva. E depois eu vou colocar o link aí para quem quiser do Facebook dele. Ele coloca bastante poesia. É o Robert Cortez. Ele escreve bastante poesia também no Facebook. Eu vou colocar o link dele aí. Até ia chamar hoje, mas eu acho que nesse horário ele com certeza está trabalhando, né? Porque ele trabalha duro mesmo. Acho que ele montou uma empresazinha ali de construção, e ele está trabalhando muito. Eu queria só, antes, Cris, de passar para as perguntas, eu queria registrar uma presença aqui que eu fiquei muito feliz. Minha tia lá do interior. Que orgulho deve estar sendo de ver. Minha tia está assistindo. Eu mandei para todo mundo todos os meus contatos, né? E aí minha tia está aí assistindo. Beijo, tia! Faz tempo que a gente não se vê, a gente está com saudade também, viu? Faz tempo que eu não vou para lá. Lá de São José do Rio Preto. E tem mais coisas aqui, viu? Vamos ver se a gente tem alguma... Assim, gente, fique claro que pode vir perguntas, mas assim,
ninguém aqui é o especialista para dizer, a gente está no Viana Papos. Né? A gente está batendo um papo. Isso, sobre isso. É porque, assim, eu tô vendo assim, né, Henrique? Infelizmente, a gente é refém do horário. Sim, claro. Com certeza. E aí eu falei, vai que alguém... lá. Ficou curioso, alguma coisa, porque, assim, gente, isso aqui dá muita live, né? Porque a gente ainda não falou, assim, de alguns consagrados, mas, assim, vocês já devem ter escutado falar. Emicida, Rael, todos... O próprio Criolo também. O Criolo. Então, é tudo que a gente está falando. Carol Conká, entendeu? Nossa, a gente tem mulheres ela. também. Adoro, Carol. Sim, a gente pode deixar uma live só de mulheres para poder falar sobre isso. Então, mas vamos deixar o pessoal, né? Você vai ter incumbência de convidar a Carol Conká para a nossa próxima live. Fechadíssimo. Fechadíssimo. Olha que eu tenho os contatos, hein? Tá? Fechadíssimo. Eu adoro ela, eu acho ela fantástica. O Paulo é doido pela Carol Conká. O Paulo é doido pela Carol Conká. Eu acho que a gente merece uma live só para falar dessa representatividade. Até a gente pode falar na literatura periférica e a gente aborda só as mulheres. Entendeu? Porque tem muita gente. Vamos lá, o que a gente tem aí para ver? Célia, só entrei para ver a Cris chorando. Gente, e é assim, detalhe, ó, Célia, eu nem batom nem nada passo. O dia que eu vou passar uma coisa, o cara faz chorar, eu tô aqui me limpando tudo para não ficar borrada. Pois é. Olha. O Tatiane, poeta Sérgio Vaz, lenda. Cíntia, sem dúvida alguma, Cris Henrique chega agora na live, não pude entrar antes, assistiu ao vídeo da Elze e do Renegado no programa Saia Justa, da GNT, também uma dica, é muito bom esse programa, e achei simplesmente lindo, uma obra primorosa. Que responsabilidade que a gente teve hoje aqui de ter o Renegado aqui com a gente, né? Deus, assim, deu um negócio aqui. Deu um negócio pra você ver. Caraca, Sérgio Vaz! Não, Sérgio Vaz. Mari, isso tudo, ó, essa menina aqui, ó, aqui do lado, ó, aqui. Essa menina daqui. Conseguiu tudo isso, tá? Você que é doido. Você que é doido e cai na minha pilha. Eu já falei que a gente já se encontrou em outras vidas. Eu só achei que nas outras vidas eu acho que a gente deve ter se amado muito, porque nessa veio um pouquinho tarde. Entendeu? Veio verdade, né? Mas estamos aqui. Alessandra Fagundes. Como eu gosto do Sérgio Vaz, tão rico de conhecimento. Obrigado, Alessandra. Demais. Cíntia, Sérgio, demais. Tati, vida louca é quem estuda. Quem estuda, daí, né? É isso mesmo. E vida louca é quem vira professor e acredita que pode ser libertário. Aí é mais vida louca mesmo. Aí, ó. Quem estuda é vida louca. Quem vira professor aí tem que ser meio que internado, né? Eu acho que aí já é patológico, né? Vida louca o tempo inteiro. Já convidaram o Renegado para o nosso sarau? Aí, ó, Cris, gente, mas deixa eu falar uma coisa, já tá super convidado, já tá super, assim, depois entrem mesmo no canal dele e vejam os poemas, o primeiro disco, o primeiro CD dele foi ó o título, do Oiapoque a Nova York. Ele ganhou, gente, eu quero só falar, assim, eu vou ter que encher um pouco a bola dele nesse sentido, Henrique, porque, assim, ele ganhou prêmios importantíssimos, ele já tocou em Cuba, ele já foi para tudo quanto é lugar, e ele tava onde? Aonde, Henrique, hoje? No Viana Papos, hein? Não, gente, tô falando. É loucura. É muita moral nossa mesmo. Eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu vi, aparecia aqui a janelinha do Flávio, aqui, a Cris falando da Carolina, e apareceu a janelinha do Flávio, falei, não acredito que ele entrou mesmo. E realmente ele entrou. Porque, gente, eu vou falar, acho que era o quê? 20 minutos para começar a live, né? Que eu falei assim, ó, a produtora dele me ligou, olha que chique. A produtora dele me ligou e confirmou o link da live. Tudo bem, Henrique? Disse que ele vai aparecer, mas assim, não vamos nem anunciar, porque, né, para não ficar feio pra gente. Porque a gente sabe que pode ter problema e ele não entrar, né? Mas aí ele entrou. Olha, a Tati colocou, a Tati já estragou a minha frase, gente. Nas minhas considerações, já vou ter que correr aqui e pegar outra. Meu coração é cheio de pássaros, por isso nunca me dei bem com gaiolas. Não, é lindo. E eu queria deixar essa frase que tá aqui atrás, essa frase que a gente vê todo dia ela, mas eu acho ela tão bonita.
Quando eu crescer, quero ser grande, tão grande como uma criança. É do Fábio Boca. Já deixo o meu abração aí para o Fábio Boca. O Fábio Boca está sempre na escola, no nosso saraus, ele é lá da comunidade do Jaqueline. E um grande poeta também. Um grande abraço. Deixa eu falar, assim, né? Eu tenho que falar aqui porque depois vai ficar registrado e outras pessoas verão. Tinham outras pessoas para entrar nessa live, né, hoje. E assim, 1 hora é pouquíssimo, gente. Então, eu combinei com o Henrique que, assim, eles vão mandar os vídeos e a gente vai divulgando esses vídeos para vocês e vocês vão conhecendo mais. Porque, como chama, agora eu vou ter que falar Amor, olha que lindo. Como chama, Amor? O DJ do Jardim Jaqueline? Do grupo RPW. Do grupo RPW, WO, é aí do Jardim Jaqueline, é famosíssimo. Eu acho que nem o Jardim Jaqueline tem noção de quem ele é. E assim, ele deu um imprevisto. Mas aí a gente vai colocar aí aos poucos, eu acho interessante isso, Henrique. A gente fazer essa literatura periférica, que nem você fez agora, de falar do poeta que está aí, e da gente descobrir esses talentos que a gente tem aí nessa periferia. Eu chamei o Sérgio Vaz, eu converso com outras pessoas, porque eu fiquei muito tempo na Zona Sul. Então, eu tenho esse contato, mas a partir de hoje eu prometo que, assim, de ano em ano nós vamos fazer isso e cada vez mais vocês vão ver o tanto de escritores que vocês têm aí mesmo no Jardim Jaqueline. Minha tia mandou outra mensagem. Eu estou gostando muito desse bate-papo, vocês são demais. Um beijo para você, meu sobrinho, que sou eu, e outro para a professora Cristina! Olha, gente! Sou famosa em Ribeirão. E se eu bem conheço minha tia, ela deve estar falando assim: Henrique, tira minha foto da tela! Então eu vou tirar. Já tirou. Nossa, gente, já está acabando, é isso, Henrique? Deu uma hora, mas eu tenho que pôr o João Ricardo falando ainda. Eu Por favor, sem o João Ricardo. Por favor, gente. Colocar agora. O João Ricardo mandou um vídeo pra gente, é um poeta também que mandou um vídeo pra gente. Da Zona Sul. Da Zona Sul. E eu vou terminar, antes de terminar, eu vou colocar o vídeo dele, depois a gente só volta pra despedir, tá bom, Cris? Isso, por favor. Então eu vou colocar a gente no mudo e eu vou colocar o João Ricardo na tela. Olá, como é que vocês estão nesse período de pandemia? Eu quero que estejam todos bem, com a família boa, com saúde e com vontade de estudar. Vocês não me conhecem, mas eu sou escritor. Meu nome é João Ricardo Dias. Tenho 3 livros de poesia publicados. O primeiro foi Doce Silêncio. O segundo, Em uma Noite Escura, Saí Sem Ser Notado. E o terceiro, Na Raiz Seminal da Manhã. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu quero falar para vocês que se não fosse a escola, se não fosse ter estudado, participado das aulas, eu não seria escritor hoje. Eu não teria lançado sequer um livro, sequer um capítulo eu teria escrito. Sequer uma frase, um parágrafo. É impossível você ser alguém na sociedade que a gente vive hoje se vocês não frequentarem a escola. É muito importante assistirem às aulas. É muito importante vocês participarem das aulas, é muito importante vocês estudarem, participarem ativamente do que os seus professores ensinam para vocês. Essa minha carreira de escritor só é possível hoje, só foi possível porque na minha infância eu participei das aulas, eu fiz
as redações, eu tive aulas de português, participei das aulas de história, geografia, enfim, é muito importante participar das aulas. Se você quer ser um escritor, quando você crescer, quando você for adulto, é hoje, aí na sua infância, que você vai aprender. E o mesmo vale para quem quer ser médico, quem quer ser médica, quem quer ser engenheira, quem quer ser advogado, quem quer ser astronauta. Mas tem que estudar. Tem que participar das aulas. Se vocês quiserem, a gente conversa depois mais sobre poesia, sobre escrita, sobre redação, e eu estou disposto aí a ter esse diálogo com vocês. Mas, acima de tudo, vamos participar das aulas, vamos fazer as tarefas, e é isso. Qualquer coisa, me procurem, eu estou disposto a ajudá-los. Abraço. Isso, vamos lá. Então, vocês viram agora o João Ricardo, né? Ele não é tão grandioso assim como os outros, a gente diz grandioso no sentido de ser conhecido por enquanto, né? Nacionalmente, mas eu acho importante esse depoimento dele para mostrar assim que todos nós podemos, né, que a gente pode alcançar. O João Ricardo é um escritor da Zona Sul, né, da periferia da Zona Sul, e assim, o mais interessante, e porque esse depoimento né, para mim, talvez dos três que tenham aí, de mostrar assim, né, agora todo mundo deve estar perguntando assim, quem que é João Ricardo? Quem que é João Ricardo? Gente, ele publicou 3 livros. Sabe a história que você falou, Henrique, era seu amigo que é pedreiro? Que agora eu vou dizer que ele é poeta, antes de mais nada? É assim, essa ideia de que a literatura, ela não foi feita só para a gente que está do lado de cá consumir. A gente pode produzir essa literatura. E aí ele foi uma grata surpresa que apareceu para mim esses dias, né? Ele foi o primeiro, assim, dos contatos que a gente teve, e ele falou assim, não, mas por que eu tenho que gravar um vídeo para você colocar numa live de literatura periférica? Olha, as pessoas nem me conhecem assim, ao ponto disso. Eu falei, é por isso que tem que ser gravado, para todo mundo ver, assim, que você não fez um texto e tchum, você já publicou 3 livros. Você é o escritor. Você já está vivendo disso. E assim, de onde você veio? Que escola que você fez? A escola pública. Você entendeu que a escola pública também é libertária? Né? Que assim, ele vai passando por outras escolas, vai passando por outros jeitos, então para a gente pensar exatamente nisso. Essa ideia de ser libertário mesmo. Com certeza. Eu sou professor que estudei a minha vida toda em escola pública, desde o ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior. Eu fiz também na universidade pública. E me orgulho muito disso, e acho que tive um ensino muito bom, graças a meus professores, foram grandes professores. Eu falo que o meu gosto por literatura foi por uma professora que eu tive também no ensino médio, maravilhosa, que lia aqueles poemas de Camões, que lia aqueles poemas, mas com um amor tão grande, que foi isso que ela transmitiu, o amor pela literatura, o amor pela poesia. Então eu quis fazer letras por conta disso. Cris, estamos terminando o nosso Viana Papos, 1h10 já. Eu vou colocar aqui só 2 comentários. A Nanete, demais, estamos em casa, mas não estamos parados. Criar sempre, estudar é libertar-se da ignorância deste mundo. Sejamos melhores, temos o básico, somos pessoas. A Nanete, eu quero você nas nossas próximas conversas, hein? Por favor, arruma um tempinho pra gente.
Certeza. Quero você aqui como nos nossos próximos papos literários aqui. Cris, faz favor. Fechado, gente. Vamos colocar ela com a Carol com K. Opa, vamos. Assim que a gente conseguir a Carol. Carol, se você estiver nos assistindo, será que a Carol com K assiste o Viana Papos? Não sei. Mas Carol com K, se você estiver assistindo o Viana Papos, vamos mandar. Se você tiver contato, eu edito o vídeo e você manda para ela. Se você estiver nos assistindo, Carol Conká, venha participar com a gente na próxima. Jaqueline Torres, acho que é aluna nossa. Boa tarde. Tá falando boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, bem-vindo ao Viana Papos. Cris, vamos nos despedir. Suas últimas palavras para a gente poder encerrar. Vamos lá. Vou terminar aqui com a dona Carolina Maria de Jesus. Então, a nossa live de hoje foi para falar sobre literatura periférica. O objetivo mesmo é aguçar essa curiosidade, fazer com que você procure a literatura que é produzida no seu bairro, por pessoas que talvez estejam do seu lado e você não tenha visto. Quando perguntaram para Carolina como era ser uma escritora, e principalmente uma escritora favelada, olha a pergunta que fizeram, hein? Como era ser uma escritora favelada? Ela disse exatamente isso. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. E mais do que isso, né? Ela escreveu a realidade e a gente comprou essa realidade, e depois disso ela escreve mais 2 livros, e quando ela morre, ainda tem mais 6 livros publicados, só das anotações que ela fazia. Para finalizar de vez, Henrique, agradecer, vamos de Braulio Bessa, que eu acho que é uma próxima pedida, hein? Uma literatura de cordel, né? Eu acho excelente. Hoje ele falou algo excepcional no programa hoje, que eu assisti, essa ideia, de novo, de representatividade. O que a gente precisa para melhorar? Seja amor. E se não der para ser, seja ao menos respeito. Obrigada, Henrique. Obrigado, Cris. Cris, eu só vou pedir para você depois, assim que terminar a nossa live, você ficar mais um pouquinho aqui para a gente trocar umas figurinhas aqui antes de terminar. Eu vou encerrar a live, vai terminar para o pessoal aí do Face. O pessoal do Face vai terminar a live e eu queria trocar umas figurinhas aqui com a Cris. Antes de mais nada, antes de terminar, primeiro eu quero agradecer a audiência hoje. Teve uma hora que nós chegamos a 30 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Uma sala de aula, Cris. Estava uma sala de aula pra gente aí. Era aula. Hoje foi aula. A Jaqueline, que eu falei, a mãe de aluna, também está assistindo. Aqui o Adalberto está mandando parabéns. A Renata Ruedas está mandando aqui, ó. Que delícia de live, parabéns, queridos. Obrigado, Renata. E o Vitor, abraços, boa tarde, gente. Boa tarde, Vitor. E eu quero agradecer a todos. Eu já quero anunciar o tema da próxima live. Cris, se segura na cadeira. Nós vamos fazer uma live. Finalmente ele vai aparecer. Quem vai aparecer, ó? Vou colocar ele na tela. Ó quem vai aparecer na próxima live. Cadê? Não apareceu? Agora vai. Acho ótimo. E ele vai falar sobre saúde mental na quarentena. Então não eu posso ir na sua casa já? Eu posso ser a experiência, a cobaia, o ratinho? Claro. Então tá saúde mental na quarentena. Não, ele tá aqui comigo, aqui tá passando por todos desde a alegria até a raiva, né? Essa quarentena tá uma prova pra gente aqui. Enfim, ele vai estar com a gente, o Paulo vai estar com a gente, o Paulo é psicólogo, né? E meu cônjuge. Nós vamos tratar sobre saúde mental na quarentena. Então, quem quiser já vai mandando perguntas aí no nosso Altas Vibrações, na nossa página Altas Vibrações. E aí, quando eu falei, acabou ele, acabou, gente, porque o que é bom dura pouco, né? Obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima. Cuidem-se, fiquem em casa, pelo amor de Deus,
nós ainda estamos em pandemia. Uma coisa boa dessa pandemia é justamente essa possibilidade que a gente está tendo de conversar com pessoas que normalmente a gente não teria. Se fosse um dia de aula normal, nós nunca, num dia de aula normal, nunca que poderíamos conversar com o Flávio Renegado. Não poderia. Então, não dá, né? Para levar ele dentro da sala de aula lá do Viana, e nós trouxemos aqui para nossa sala de aula virtual, né? E deu uma aula. E deu uma aula, com certeza, uma aula que ele nos deu, que a gente, todos nós precisamos sempre ouvir, né? São coisas que a gente precisa sempre ouvir, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Papos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.